Fala aí, povo lindo do terceirão, tudo bem? Aqui, terminando o nosso material 1, né, o volume 9, temos as angiospermas. Angio é coberta, esperma é semente. Portanto, é o grupo daqueles que tem uma cobertura sobre a semente. A semente, nós já vimos na aula passada, era o pinhão. Aqui a semente vai estar dentro de um fruto, né? Então aí nós vemos duas coisas que surgem, que são as flores coloridas, como você está vendo aqui, né? As gimnospermas são os pinheiros, portanto não tem flor colorida. Aqui no caso, nós temos então flores coloridas e temos também a presença dos frutos. Isso é um fruto. Que mais que é fruto? Isso é a semente, né? E o fruto seria a espiga inteira. Então aqui nós temos o grupo de vegetais, outro fruto aqui também, né? As laranjas, onde nós vemos flores coloridas como essa Vitória Régia, né? Ou essa orquídea, e sementes cobertas por frutos. A variedade delas faz com que elas estejam em quase todos os lugares que nós estamos. Portanto, aqui nós temos todos os vegetais, ou seja, mais evoluídos que os pinheiros, né? Vemos aqui dois grupos de angiospermas, né? Que são as mono e dicotiledôneas. São aquelas que compõem a diversidade dentro das angiospermas. Esses cotilédones são folhas transformadas para reserva. Então, possivelmente, se você fez a sua germinação lá no algodão, você germinou, né, a semente, que é aqui o feijão, e notou que esse cotilédone ele murchou a partir do crescimento do embrião que está aqui dentro. Então, se você fez essa germinação fazendo com que ele se desenvolvesse, você notou que as folhas elas surgem bem depois do crescimento desse caulezinho dele. Por quê? Porque ele usa a energia contida nos cotilédones. É a mesma que nós utilizamos do feijão, proteínas, açúcares, né? Que estão aí para nutrir o embrião. Então, quando chega essa estrutura que é a semente, nós temos uma proteção para o embrião, para que ele se desenvolva. Nós vemos aqui, então, as dicotiledôneas, eu já vou mostrar exemplos dela, e as monocotiledôneas. Vejo apenas uma estrutura de reserva aqui, ou seja, um cotilédone. É o que nós utilizamos como fonte de alimento no milho, no arroz. É essa energia que estava lá para que o embrião do vegetal se desenvolvesse, né? Então aqui nós temos dois exemplos aí deles, né? Aqui as angiospermas monocotiledôneas, que são representadas por vegetais que particularmente estão tendo uma função de mato, né? Ou seja, crescimento em um ambiente bastante difícil, que é ambiente seco, né? Também vejo aí as monocotiledôneas como alguns tipos de árvores, né? No caso aqui ele está falando aí da palma, né? Esse aqui que é a bananeira é outro organismo monocotiledônea, angiospermas monocotiledôneas, que formam uma estrutura grande, como parecendo uma árvore, né? Aqui nós vemos outros exemplares como o pasto, arroz, milho, todos são monocotiledôneas. Essas que são as dicotiledôneas, elas são organismos bem mais estruturados que as monocotiledôneas.
Essas dicotiledôneas são representadas por todas as árvores que nós vemos. Então aí no caso pau-brasil, que deu o nome para o Brasil, né? Aqui o ipê, cerejeira, aqui abacateiro, limão, mogno, né? Uma madeira nobre aí, bastante cara, macieira, que forma a maçã. Então esses aqui, que são as dicotiledôneas, elas são bem mais estruturadas e são caracterizadas pelas árvores, né? Mas todas essas são exemplos de angiospermas. Então aqui, ó, nesse slide que nós vamos ver, nós vemos uma característica dele, que é a flor. No seu material, um pouquinho acima disso, tem aí as características próprias das angiospermas. Vale a pena montar um resumo no seu caderno, colocando lá então as angiospermas como o quarto tipo de vegetais e dentro deles as mono e dicotiledôneas. Então põe 4 lá angiospermas, põe as características gerais dele, como flor colorida, presença de frutos e daí por diante, e os seus 2 tipos. Então põe lá 4.1 monocotiledôneas, põe exemplos, caracteriza ela, 4.2 dicotiledôneas. Essas que são então as dicotiledôneas, elas apresentam uma estrutura bem desenvolvida aí, que são as flores das angiospermas. É nessa flor que eu vejo aí representado, né? As pétalas que tem cheiro, esse que é o equipamento reprodutor masculino, androceu, né? Andros é masculino, gineceu é feminino, de ginecologista, aquele que estuda o aparelho reprodutor feminino nos animais, né? Aí, nos seres humanos. Vemos também, ó, um óvulo, só que esse óvulo não é igual ao das mulheres, ele é diploide, ele vai se desenvolver nos gametas, né? E dentro desses aparelhos eu tenho a produção do grão de pólen aqui, ó, na parte da antera, aqui ó, representada, é daqui que sai o grão de pólen, aquelas estruturas amarelas, bem grudentas, que são levadas pelos animais, né? Então eu vejo aqui um aparelho reprodutor feminino, um aparelho reprodutor masculino. Mas não se engane, eles não fazem autofecundação, apesar de serem hermafroditas. Só que quando ocorre a autofecundação, perde-se diversidade genética, isso não é legal. Então, quando o aparelho reprodutor masculino está maduro, o feminino não está e vice-versa. Então eles não se autofecundam, eles não usam o próprio grão de pólen. A não ser com raras exceções, como é o caso aí das ervilhas. As ervilhas fazem sempre autofecundação. É raro acontecer. Todas as plantas são monóicas, né? Ou seja, hermafroditas, porém não ocorre autofecundação, tá? Aqui nós vemos a produção do grão de pólen, né? Vimos ali a estrutura. Então essas são as anteras. Dentro delas ocorre aí uma divisão celular formando organismos haploides ou esporos haploides. Então aqui o que houve? Houve uma meiose ocorrendo e produzindo 4 micrósporos haploides. O que eles são? São as estruturas que formam o grão de pólen. Portanto, todo grão de pólen ele é haploide e ele leva dentro dele os gametas masculinos. Esses gametas masculinos são chamados de núcleos espermáticos. Eles vão fazer o papel de fecundação que a gente vai ver ali
no próximo slide. Aqui a gente vê a liberação do grão de pólen, que é a chamada polinização. Polinização é a forma como esse grão de pólen chega até a flor, a estrutura da flor feminina. Nesse caso, eu tenho então a dispersão desse grão de pólen no ar. Outros são levados pelas abelhas, né? Ou pelos morcegos, que são grandes polinizadores. Continuando aí, a gente vê aqui a estrutura, né, feminina da flor, que é aí o estigma por onde entra o tubo polínico. A gente vai ver daqui a pouquinho. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um ovário que é diploide e ocorre dentro dele a meiose, formando então os gametas femininos. Quem são eles? É a oosfera. Portanto, de todas essas estruturas, os gametas são a oosfera. Só que no caso dessa fecundação, também serão fecundados esses núcleos polares aqui dentro dessa estrutura enorme aí que está na flor, na parte da flor feminina. Então vamos ver como é que isso acontece. Aqui, nesse caso, nós temos então o tubo polínico chegando até o estigma, a parte do gineceu. E o que ele faz? Ele gemina, ó, fazendo aí, meu cachorro gostou, fazendo a produção desse tubo polínico. A gente viu na aula passada que esse tubo polínico torna a planta independente da água para a sua fecundação. Na formação, então, desse tubo polínico, está assegurado o transporte do gameta masculino. É ele, então, que torna as fanerógamas, né, os pinheiros e as angiospermas, independentes da água para a sua fecundação. Quem produz ele? Quem produz é o grão de pólen, que germina, fazendo a produção dessa estrutura e assegurando a independência desses vegetais para a água. Quando isso ocorre, notem, eu tenho uma dupla fecundação. Olha lá, aqui ele está falando sobre a fecundação que ocorre, aqui, com esses dois núcleos polares e que vão formar uma substância de reserva que é chamado de endosperma triploide. Essa é uma fecundação. Aí que está o embrião? Não, o embrião está numa dupla fecundação aqui. Essa que é a fecundação que ocorre entre a oosfera e o núcleo espermático, essa célula espermática, é que gera o zigoto, que é o filhotinho da planta. Então nós temos aqui, nesse caso, uma dupla fecundação. Isso torna esses vegetais mais evoluídos, com fruto podendo ocorrer, e isso ajuda muito na dispersão da semente. O filhotinho dos vegetais, ele está dentro da semente, e a semente pode ser levada pelo vento, no caso do dente de leão, ou comida por por animais. No caso, quem come? Ratos comem frutos, morcegos comem frutos, animais grandes como cutia, anta, todos esses comem frutos e dentro dele ocorre o transporte da sua semente, né? Aqui nós vemos então o ciclo total de vida dela e o que a gente observa? A semente aqui levando o óvulo, né? O óvulo que foi aqui fecundado. Dentro dele está o zigoto, que é aquele que vai gerar uma nova planta. Nesse caso, então, nós temos o ciclo
geral da planta. Notem, ele não faz autofecundação. Essa que é a polinização ocorre e ele vai pelo ar ou sendo ajudado por algum inseto. Vale a pena dar uma olhada nos tipos de frutos que nós temos. Nesse caso aqui, ó, você nota que a semente ela leva dentro o embrião. Em volta dela eu tenho aí, ó, um fruto bem carnoso que parece ser aí um pêssego. Nesse caso, o fruto guarda nutrientes, portanto ele é um fruto carnoso. É o que a gente chama de fruta. Ah, a fruta é um fruto que se come. Exatamente, a fruta é um fruto que se come. Outros não são frutas. Então, por exemplo, eu tenho lá o alpiste. O alpiste é uma semente seca, não é um fruto carnoso. Portanto, é um fruto seco, como, por exemplo, a uva passa, né? Essa também não é um fruto carnoso e, portanto, não é chamado de fruta, né? A banana é uma fruta, a maçã é uma fruta, o tomate uma fruta e ele tem esse revestimento aqui, ó, que é nutrientes. Portanto, os animais comem esses frutos carnosos e fazem a dispersão das sementes. Vale dar uma olhada aí no seu material e ver o tomate bonitão aí para entender sobre os tipos de frutos, né? Aqui nós vemos a parte que é chamada de polinização. Polinização é o transporte do grão de pólen. Nesse caso, então, eu estou vendo essa planta atrair animais fazendo um tipo de polinização chamada de zoofilia. Ó, zoo é animal, filos amigo. Não assim, amigo dos animais, igual você vê na internet. Mas são aqueles que transportam o grão de pólen. Aqui, ó, ornitofilia, porque utiliza aí um pássaro. Aqui, ó, os maiores polinizadores da floresta são também os que mais transportam sementes, são os morcegos. Os morcegos são animais que comem muitos frutos e tomam muita seiva, portanto, fazendo tanto a polinização como a dispersão das sementes. Esses são de longe aqueles que mais contribuem. A abelha ajuda as vespas e outros, né? Mas os morcegos, que são poucos aqueles que tomam sangue, são os que mais ajudam na floresta. Senhores, estamos chegando no fim da nossa aula aí. Por favor, faz as atividades para ser mais feliz, né? E, portanto, fixar essa matéria no seu cérebro, né? Senhores, e vamos entrar num período aí de isolamento, né? Chamado férias, porém não é uma férias na qual nós devemos nos misturar. Devemos nos isolar para voltar aí em julho, agosto, bem resistente e tocar a vida adiante. Não baixem a leitura de textos, porque senão para voltar fica mais difícil. Um abraço, até lá, bom descanso e eu fico à disposição para dúvidas no WhatsApp. Até lá!